pôr do sol de nossa cidade brilha intenso. As árvores são escadas para o céu. As noites de nossa cidade se enchem de estrelas. As ruas de nossa cidade trilham para todos os lados do universo. As janelas de nossa cidade se abrem para todos os lados do mundo. O Rio Grande do Sul foi marcado, entre as diversas colonizações, pela imigração italiana. Se pudéssemos entrar em uma cápsula do tempo e voltar algumas décadas, íamos encontrar casas antigas, a língua materna presente nas conversas, o sabor encontrado na mesa vindo da Itália. Os nonos que vieram da Itália, daí a nona teve uma menina e lá não tinha tanto remédio, tanta coisa, faleceu o neném. Daí largaram no mar. Daí ela contava que chorou, não sei quanto tempo de ficar com dó de perder a neném e largar. O município de Camargo já foi terra de jovens sonhadores que cruzavam o oceano vindos da Itália em busca da terra própria, fugindo da pobreza. Camargo passou a existir com a chegada de dois imigrantes, Antônio Fioravanço e José Miri, que aqui chegaram por acaso, que saíram de Caxias do Sul, vindo para se deslocar para Marau. A referência deles era para chegar em Marau. Mas eles se perderam no caminho e chegaram na casa do Manuel Locatello, que era ali de São Vítor que ele morava. E ali daí eles pernoitaram na casa do seu Manuel. E depois o seu Manuel disse para eles que era para eles procurar terras aqui, que havia uma terra boa aqui, próximo de onde morava o seu Manuel. E aqui era Camargo, e aqui eles chegaram. Quando aqui chegaram, eles perceberam que só tinha duas famílias que moravam aqui. Essas duas famílias eram de sobrenome Camargo. Uma morava onde é a gruta, mais ou menos, e a outra família morava do outro lado do rio. Mas por que não ficam por aqui mesmo? Mais adiante vão encontrar uma terra boa, um rio grande e água em abundância. Em frente a esses moradores. E havia uma passagem no rio para eles se comunicarem entre eles. E essa passagem foi chamada do Passo dos Camargo. A partir daí, o rio passou a se chamar o Rio Camargo por causa da passagem desse rio. Então surgiu esse nome ali. E aqui se estabeleceram eles comprando terra desses caboclos, essas famílias eram consideradas caboclas, compraram as terras, mas não tinham registro essas terras. Eles compravam porque era posse. Deu só bem mais tarde, depois, quando apareceu o Atílio de Lameia, que era da Inspetoria de Terras do Estado, que regularizou e deu títulos de terras a todos os proprietários que tinham comprado terras. Eles marcavam assim a terra. Até lá em cima do cerro, lá no outro, lá, até lá. De lá, fecha lá, para cá é meu. O outro lá também, lá é meu. E naquele tempo não tinha... quem mandava um papel, alguma coisa, que era Soledade. E o Júlio Grama era o carteiro, né? Ele ia para Soledade a cavalo e levava as coisas e trazia de lá para cá. E trouxe para quem tinha as terras só marcadas assim, e ir lá se apresentar lá. Aí foi o José Miri, que ele veio por primeiro aqui no Brasil. E depois veio o Gênio. O Gênio, né? Depois, que é irmão dele. O Beppe, o José veio por primeiro. Aqui ele falava um pouco em brasileiro, tudo meio... A partir daí começaram a vir outras famílias. Outras famílias foram aqui chegando, vindas também da região de Caxias do Sul, de Antônio Prado,
iam chegando. Importante que algumas vinham com algumas profissões. Ferreiro, o moinheiro, instalar o moinho, e o povoado foi crescendo, foi aumentando, né? E lá pelas tantas, houve a necessidade de se fazer um capitel, e foi feito onde hoje atualmente é a praça, né? E esse capitel tem uma história. Por que é Santo Antônio? A paróquia é Santo Antônio. Por que o Santo Antônio é o padroeiro da nossa igreja? Porque o Antônio Fioravanzo, que foi junto com José Miri, que aqui chegaram, ele tinha muita fé em Santo Antônio. E ele se deslocou a Caxias do Sul para comprar uma estátua de Santo Antônio para colocar nesse capitel. Em 1914 foi construído o primeiro capitel no centro da praça. Até hoje tem um poço ali que marca o local onde era o capitel. Depois, com a chegada do Reino Strona, projetou a cidade de Camargo, ele traçou todas as ruas, ele destinou na época então uma quadra para a praça, uma quadra para a igreja e uma quadra para a escola. Então o capitel foi transferido na época para a quadra que seria da igreja, que se tornaria a quadra da igreja. E daí foi construída até não o mesmo capitel, mas um capitel maior, uma igrejinha maior. E depois, em 1940, se estabeleceu a paróquia em Camargo, que daí foi construída mais tarde uma igreja grande, igreja de madeira grande, que deve estar na lembrança também de muita gente, e nas fotos também do livro aparece essa igreja. E também nessa época ele foi construído uma casinha pequena que servia de escola, porque junto com os primeiros imigrantes que começaram a chegar aqui em Camargo, chegou o seu João Batista Esmanioto, que foi o primeiro professor aqui de Camargo. Então ele lecionava nessa casa que estava localizado ao lado da igreja. E ali então começou a se desenvolver também a educação no município. Foi andando, foi servindo de instrução para os filhos dos imigrantes que ali chegavam. O Guarani começaram a jogar bola ali debaixo do Chiquinho Lodi. Lá tinha um campinho. Daí as goleiras eram 2 forquilhas com uma barra em cima e foram jogando. Daí pediram para o pai fazer ali onde que era o campo ali. E tinha capão de guamirim, pitangueira, era um matinho lá. Daí o pai disse: só se cabeça tudo que pianta lá, se vou levar o campo. A turma se agarraram tudo. Daí fizeram, arrancaram fora tudo, levaram fora. Daí ali no campo, encostado, lá tinha cancha de careira e a saída daqui para lá era ali na frente, ali na rua. Daí desciam. Lá bom, eu era gurizote, mas me lembro que nem fosse hoje, era um cavalo do Berto Borella e uma potranca do Pedro Bicudo de Soledade. Quanta gente que vinha ali, que veio para ver a carreirada. Um item bastante importante também é frisar que formou-se 2 vilas. A Vila de Camargo, que se chamava Concórdia, e a Vila do Povoado Baixo, que se chamava Coronel Ferreira. E nessa época ali começou uma certa rivalidade entre a Vila de Camargo e a Vila do Povoado Baixo. O Povoado Baixo queria a sede do distrito lá e Camargo queria a sede do distrito aqui. Então houve algumas inimizades, até que teve repercussão bastante ruim essas inimizades. Mas em 1936, Campos Borges, que era o prefeito de Soledade, resolveu vir para Camargo para resolver o problema. E através de um decreto municipal, ele estabeleceu para Camargo a sede seria aqui e o nome seria Camargo, através de um decreto municipal. E, para apaziguar essa rixa que havia entre Camargo e Povoado Baixo, ele batizou da estrada de Campos Borges. E houve daí o apaziguamento dessa intriga que havia entre
as duas localidades. Em outubro de 1987, foi iniciado o movimento emancipacionista. No dia 12 de maio de 1988, o governador do estado cria o município de Camargo. Então, em 1988, Camargo realizou seu plebiscito para se tornar município, em virtude de que todos os distritos estavam se movimentando para serem emancipados. Então, Camargo também formou-se uma comissão, e essa comissão daí foi preparando todos o que havia necessidade de apresentar junto à Assembleia Legislativa do Estado, e, graças ao bom Deus, nós conseguimos emancipar Camargo. Em 1989, então, iniciou Camargo como município, se desmembrando de Marau. Esse resgate da história de Camargo só foi possível por causa que a professora Marília de Pansato Lodi e o professor Alcides Luiz Romanini, com a ajuda de outras pessoas, se dedicaram. Jamais seria resgatada a história se não houvesse tido esse trabalho desses dois professores. Camargo traz em sua Constituição muitos e muitos anos de história. Uma história tão bonita de uma cidade com seu rio imponente. Cascatas de beleza sem par. Das flores que nos trazem a primavera depois das frias manhãs de geada. Camargo é a nossa casa. Lugar escolhido pelos nossos avós, indígenas, negros, imigrantes europeus. Camargo é a cidade de todas as gentes.